Romanticismo mórbido. No conto No Moinho, de Eça de Queiroz, 1845-1900, a personagem principal passa de senhora modelo, delicada e doce, a mulher devassa, devido ao que o escritor apelida de romanticismo mórbido. Dona Maria da Piedade, que sempre vivera para cuidar do marido rico, mas inválido, e dos 3 filhos doentes, deixa-se um dia iludir pelo beijo que o primo do marido, um romancista de Lisboa de nome Adrião, lhe rouba. Após a sua partida, Maria da Piedade vai-se transformando. De repente, tudo em volta dela, a doença do marido, os achaques dos filhos, as tristezas do seu dia, a sua costura lhe parecia lúgubre. Então passo a ler Eça de Queiroz. Refugiava-se então naquele amor com uma compensação deliciosa. Julgando-o todo puro, todo de alma, deixava-se penetrar dele e da sua lenta influência. Adrião tornara-se na sua imaginação como um ser de proporções extraordinárias, tudo o que é forte, o que é belo e que dá razão à vida. Não quis que nada do que era dele ou vinha dele fosse alheio. Leu todos os seus livros, sobretudo aquela Madalena que também amara e morrera do abandono. Essas leituras calmavam-na, davam-lhe uma vaga satisfação ao desejo. Chorando as dores das heroínas de romance, parecia sentir alívio às suas. Lentamente, essa necessidade de encher a imaginação desses lances de amor, de dramas infelizes, apoderou-se dela. Foi durante meses um devorar constante de romances. Ia-se assim criando no seu espírito um mundo artificial e idealizado. A realidade tornava-se-lhe odiosa, sobretudo sob aquele aspecto da sua casa, onde encontrava sempre agarrado às saias um ser enfermo, um dos filhos. Vieram as primeiras revoltas. Tornou-se impaciente e áspera. Não suportava ser arrancada aos episódios sentimentais do seu livro, para ir ajudar a voltar o marido e sentir-lhe o hálito mau. Veio o nojo das garrafadas, dos emplastros, das feridas dos pequenos a lavar. Começou a ler versos. Passava horas só, no mutismo, à janela, tendo sob o seu olhar de virgem loura toda a rebelião de uma apaixonada. Acreditava nos amantes que escalam os balcões entre o canto dos roxinóis e queria ser amada assim, possuída de um mistério de noite romântica. O seu amor desprendeu-se pouco a pouco da imagem de Adrião e alargou-se. Estendeu-se a um ser vago que era feito tudo o que encantara nos heróis da novela. Era um ente meio príncipe e meio facínora, que tinha sobretudo a força, porque era isso que admirava, que queria, porque ansiava nas noites cálidas em que não podia dormir, 2 braços fortes como o aço, que a apertassem num abraço mortal, 2 lábios de fogo, que num beijo lhe chupassem a alma. Estava uma histérica. Às vezes, ao pé do leito do marido, vendo diante de si aquele corpo tísico, numa imobilidade de entrevado, vinha-lhe um ódio torpe, um desejo de lhe apressar a morte. E no meio dessa excitação mórbida, do temperamento irritado, eram fraquezas súbitas, sustos de ave que pousa, um grito ao ouvir bater uma porta, uma palidez de desmaio, se havia na sala flores muito cheirosas. À noite abafava, abria a janela, mas o cálido ar, o bafo morno da terra aquecida do sol, enchiam-na de um desejo intenso, de uma ânsia voluptuosa, cortada de crises de choro. A santa tornava-se Vênus, e o romanticismo mórbido tinha penetrado naquele ser e desmoralizara-o tão profundamente que chegou ao momento em que bastaria que um homem lhe tocasse para ela lhe cair nos braços. E foi o que sucedeu, enfim, com o primeiro que a namorou, daí a 2 anos. Era o praticante da botica. Por causa dele escandalizou toda a vila. E agora deixa a casa numa desordem. Os filhos sujos e ramelosos, em farrapos, sem comer até altas horas. O marido a gemer abandonado na sua alcova. Toda a trapagem dos emplastos por cima das cadeiras. Tudo num desamparo torpe, para andar atrás do homem. Um manganão odioso e sebento, de cara balofa e gordalhufa, luneta preta com grossa fita passada atrás da orelha e bonezinho de seda posto à catita. Vem de noite às entrevistas de chinelo de orelho, cheira a suor e pede-lhe dinheiro emprestado para sustentar uma Joana, criatura obesa, a quem chamam na vila a bola de unto. Eça de Queiroz tinha uma imaginação virtuosíssima, vivaça e muito mórbida. Gratidão, fique bem, até à próxima.